Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Então seja muito bem-vindo. Vamos dar sequência aos nossos estudos de geometria espacial. Olha só que beleza. A gente terminou a parte de geometria plana, falamos dos polígonos, áreas, fizemos exercícios, mais de 5 horas de resolução de exercícios. E agora a gente parte para a geometria espacial, né? Lembrando na primeira aula de geometria espacial, a gente falou de poliedros, ou seja, agora a gente não vai trabalhar com polígonos de forma direta, agora a gente vai trabalhar com poliedros. Lembrando que poliedros são estruturas geométricas formadas por vários polígonos, tá certo, pessoal? Ou seja, quando a gente junta vários polígonos e esses polígonos são unidos por arestas e arestas são unidos por vértices, você vai formar ali um poliedro. Lembrando que o poliedro, para você formar, você precisa ter no mínimo 4 poliedros, porque com 3 você não consegue fechar ali a estrutura espacial, beleza? E outra coisa que a gente falou de geometria espacial, a gente não vai preocupar com a área inicialmente, a gente vai se preocupar com o volume. Ou seja, agora estou falando de relações ao cubo, ou seja, estou falando de um comprimento, estou falando de uma largura e estou falando de uma altura. Ou seja, eu estou falando de uma região, de um espaço que eu vou poder colocar coisas lá dentro, né? Seja um líquido, seja sólidos, ou seja, é um espaço tridimensional. Saímos da parte do plano. Beleza, pessoal? Então, na primeira aula, a gente falou sobre cubo, vimos volume do cubo, área lateral, área total. Vimos prisma, beleza? Trouxe aqui um exemplo de prisma de base hexagonal. Vimos como se calcula o volume do prisma, beleza? E por último a gente viu cilindro, beleza? Ah, esse papel aqui, galera, olha só, até da aula passada, né? Cilindro, beleza? Tá? Esse aqui é da aula passada. Esse aqui seria a aula de hoje. Usei a mesma folha para a gente tentar preservar ao máximo a natureza. Mas com o tempo eu pretendo trazer aqui uma mesa digitalizadora para aí fazer a melhor coisa possível. Da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Agora vamos falar de pirâmides. Galera, qual que é a diferença entre pirâmide, cubo, prisma, cilindro? Só fazendo um flashback, né? Bom, o cubo, a gente já viu que é aquele poliedro que é formado por, digamos assim, você tem lá 6 polígonos unidos e esses polígonos têm que ser geralmente quadrado, né? Por quê? Porque as arestas têm que ser iguais, né? As arestas têm de ser iguais, beleza? E o cilindro? O cilindro não, o que a gente viu, o segundo, né? A gente viu o cubo, depois a gente viu foi prisma. Prisma, você tem uma altura ali e as bases. A base ela varia, pode ser prisma de base quadrangular, pode ser prisma de base triangular, pode ser prisma de base hexagonal, que foi o nosso exemplo da aula passada. E a gente viu o cilindro, né? Que o cilindro você tem ali a base e uma altura, só que essa altura ela une bases, por exemplo, que necessariamente tem que ser o quê? Uma circunferência. Beleza? Se a base não for uma circunferência e o topo também não é um cilindro. Beleza? Ok? Então vamos para a pirâmide. Qual que é a diferença entre a pirâmide e outra? Só que a pirâmide ela vai ter uma base, beleza? Só que os vértices, o segmento de reta que sai dos vértices da base se encontra em um outro vértice que está fora do plano, que está fora dessa base. Vou fazer um desenho aqui, depois eu volto para vocês verem. Bom, tá aqui, pessoal, uma pirâmide. Perceba você que eu defini para vocês uma pirâmide como sendo um poliedro, beleza? Ou seja, tem várias faces aqui. E quais que são os polígonos que estão formando esse poliedro? Perceba você, cara, que na lateral eu tenho triângulos, né? Olha só, aqui eu tenho triângulo, aqui eu tenho triângulo. Ou seja, formando a área lateral deste poliedro, eu tenho o quê? Polígonos que são triângulos, beleza? Aqui são especificamente os triângulos. E na base, galera, o que forma a base dessa pirâmide, você tem aqui um hexágono, que é um polígono também. Então, se eu quiser fazer, vamos pegar os conceitos que a gente viu na aula passada, por exemplo, área lateral, área total e volume. Se eu quiser saber a área lateral dessa pirâmide,
como é que vai ser, hein, galera? Ah, e só um detalhe, olha o conceito. Eu tenho vértice aqui, ó, tá vendo? Eu tenho vértice aqui. Só que eu tenho vértices que saem da base, não tem? Ó, no caso são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De todos esses vértices da base, saem segmentos de retas, segmento de reta, que vai se encontrar num único vértice. Essa é a diferença de pirâmide e prisma, por exemplo. Num prisma, você teria segmentos saindo aqui na vertical, se for um prisma reto, beleza? A gente sabe que tem prisma oblíquo e tal. Se for um prisma reto, esse segmento de reta que sai de cada vértice da base desse pirâmide, ele vai encontrar com outro vértice da outra base que seria a mesma, ou seja, seria um prisma de base hexagonal, que foi o exemplo que a gente viu na aula passada. Então, como é que ficaria a área lateral, por exemplo, desta pirâmide? Ora, a área lateral seria quantos triângulos eu tenho? Eu tenho um na frente, outro atrás. Beleza, pessoal? Porque, ó, seria um triângulo, você viu? Um aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, de cada aresta, ou de cada lado desse polígono que forma a base, vai ser um triângulo. Perceba que desse lado aqui, eu tenho um triângulo aqui. Que desse lado aqui, eu tenho um triângulo aqui. Que desse lado aqui, eu tenho um triângulo aqui. Assim funciona pela parte posterior. Perceba você que de pontilhado, tá? De pontilhado, o que eu tenho de pontilhado? De pontilhado eu tenho a parte posterior. E a parte que está em sequência aqui, ó, que está totalmente carregada, ela é a parte anterior, é o que eu vejo de frente. É só para dar uma noção de tridimensionalidade. Porque, galera, aqui no plano é papel, né? Não tem nem como. Na física, você vai ver que quando você tem linhas de força, tá? Vou trazer um pouco para cima aqui, ó. Quando você tem linhas de força ou campos, ou vetores, digamos assim, que entram no plano, galera, ó, quando ele entra, você forma um X assim nesse vetor. E quando esse vetor ele sai do plano, você representa com um pontinho assim, ó. Ou seja, aqui seria o vetor saindo e aqui seria o vetor entrando, porque a flecha, você sabe que tem o bico aqui e tem aqui mesmo que forma um X, né? Beleza? A flecha ou o vetor, e a gente considera o vetor como sendo uma flecha. Essa é uma forma de representar a tridimensionalidade ali na física, com campos de força, vetores e tudo mais. Mas aqui a gente representa por pontilhados. Assim como na química você também tem, sei lá, representa assim, ó, quando está para frente e pontilhado quando está para trás nas ligações. Aqui funciona da mesma forma. Aqui eu estou fazendo pontilhado aqui para trás. Beleza, pessoal? Então, como é que seria a área lateral? Olha, como a gente está falando de poliedros de Platão, ou seja, poliedros regulares, eles são formados por polígonos regulares. Então, a área lateral, eu tenho 6 triângulos, 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. E se eu quiser a área total? Galera, a área total seria a soma dos triângulos, a soma das áreas dos triângulos, que são triângulos equiláteros aqui, beleza? Somado com a área do polígono que está ali embaixo, beleza? Ou seja, seria a área da base mais, ó, então seria a área da base mais a área de 6 vezes o triângulo equilátero. Beleza? E o volume, pessoal? Bom, o volume, pelo princípio de Cavalieri, que aqui não vai ser interessante provar isso, tá? Se vocês quiserem que eu comprove por que a área de uma pirâmide ela é 1/3 da área da base vezes a altura, isso por princípio de Cavalieri você prova, ou seja, você junta ali você prova da seguinte maneira: pega um cilindro, coloca do lado de uma pirâmide e você relaciona as áreas. Você vai chegar em 1/3 da área da base vezes a altura. Então o volume da pirâmide ela vale 1/3 da área da base vezes a altura.
Ué, e qual que seria a área da base? Galera, a área da base, pessoal, ela vai ser a área deste polígono aqui. Que polígono é esse aqui, né? Um hexágono? E como é que a gente calcula o hexágono? A gente dá craque. Ou seja, você faz 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Você multiplica para a altura. E a altura, você está comigo, que é daqui, tá? A altura você vem junto comigo e lembra claramente que é daqui até aqui, pessoal. É a altura. Show? Ah, galera, pirâmide é tranquilo, vai. Você conhece os pirâmides famosos do Egito, né? O pirâmide do Quéops, Quefrenes e Miquerinos. Você conhece pirâmide, né? Então aqui seria a altura. E essa região aqui, pessoal, seria a área da base. Beleza? Show? Show de bola, né, galera? Bom, o que mais a gente tem que entender sobre pirâmide? A gente sabe também que para você nomear uma pirâmide, você depende da base, ou seja, pirâmide de base quadrangular, pirâmide de base triangular, pirâmide de base tananã. Então, você percebe que depende do polígono que está formando a base? Show? Então, eu vou desenhar alguns pirâmides aqui para a gente conversar um tiquinho. Já volto. Aguente! Galera, seguinte, perceba aqui, ó, desenhei alguns outros exemplos de pirâmides aqui, ó. Aqui eu tenho uma pirâmide de base triangular, ó, então é uma pirâmide triangular. Aqui eu tenho uma pirâmide, qual que é a base? Não é um quadrilátero? Vou chamar aqui de pirâmide de base quadrangular. E aqui eu tenho uma pirâmide de que base? Bom, 1, 2, 3, 4, 5... de base pentagonal. Foi, pessoal? A pirâmide de base, todas essas pirâmides, galera, vão ter uma altura, tá? Isso aqui é uma coisa importante a destacar, ó. Eu vou até fazer de verde aqui, ó. De verde aqui, pessoal. Ó, todas essas pirâmides vão ter uma altura. Tá? Tá aqui a altura que eu vou chamar de H. Aqui também vai ter uma altura que eu vou chamar de H. E aqui também vai ter uma altura que eu vou chamar de H. Olha só que beleza. Agora, o que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Essa altura, ela já é de cara. Você tem que saber isso. Galera, você tem que saber isso. Que a altura de uma pirâmide de base triangular, ou seja, quando a altura é na base triangular, você tem que saber o seguinte, que essa altura ela vai valer a aresta vezes raiz de 6 dividido por 3. Foi, pessoal? Isso aqui vai te ajudar demais, 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 demais. Eu sei que aqui não está aparecendo, mas seriam pirâmides regulares, tá, galera? Ou seja, as arestas vão ser iguais. Show? Então tá. Até porque vão ser formados por polígonos regulares, tá? Ok? E aqui, a altura, ela vai ser a aresta vezes... Agora, como a base é quadrada, galera, raiz de 2 sobre 2. Guarde essa informação aqui. Pode te ajudar bastante. Caraca, Newton, entendi. E aqui? Bom, pessoal, esses aqui são manjados. O restante, a gente vai ter que pensar o seguinte para você, de uma maneira geral, para você calcular as alturas. Que vai ser você pensar o seguinte, vou até fazer esse triângulo aqui, ó, você pegar esse triângulo aqui e passar para cá, aumentando ele de tamanho, tá? Então, me aguarde aí. Bom, pessoal, olha só que beleza. Aqui, galera, ó, eu tenho uma pirâmide, certo? Seria uma pirâmide de base o quê? Hexagonal. O polígono que forma essa base hexagonal. Perceba que é uma pirâmide, por quê? Eu tenho uma base
em que da base e das arestas desse polígono saem, das arestas dos vértices desses polígonos, perdão, saem o quê? Segmentos que se encontram numa outra aresta fora do plano. Agora, a altura estaria aqui, ó, pessoal. Olha aqui a altura. Concorda comigo? Ah, Nilton, não é até aqui? Não, galera. Isso aqui finge que você está vendo de frente. Seria até aqui, ok? Isso aqui seria a nossa altura, seria o Hzão. Show? Galera, a gente viu lá nos polígonos, olha como é que geometria plana também é extremamente importante para a gente entender geometria espacial. Eu falei sobre, na parte de inscrição e circunscrição de polígono, que quando você tem um hexágono, claro, né, se a gente está falando de inscrição e circunscrição para o ensino médio, a gente está falando de polígonos regulares, tá certo? Então, ó, o hexágono, quando ele está inscrito na circunferência, o lado dele, que seria este aqui, que seria esse, mas seria igual a esse, é o próprio raio. Lembra que a gente fecha o hexágono? Aqui seria o raio, olha só, Rzão. Seria um raio de uma circunferência que estaria o quê? Circunscrevendo este polígono, ou seja, a base desta pirâmide, ela está o quê? Ela está inscrita na circunferência. Então aqui seria o nosso Rzão. O Rzão seria igual aqui também, tá, galera? Já que a gente pode fechar o hexágono em 6 triângulos equiláteros. Se é um triângulo equilátero, ok, galera, ó. Olha eu fechando aqui, ó. Olha eu fechando aqui. Isso aqui só para dar uma noção. Ó, e você faria isso para cada um dos vértices. Esse lado igual a esse, que é igual a esse. Então esse aqui é o raio. Como é que eu faço para achar então essa altura? Ah, galera, presta atenção no seguinte. Esse aqui, ó, é o lado, olha aqui, do triângulo. Estamos juntos ou não? Esse aqui é o lado do triângulo. Está comigo? Olha o que eu acabei de formar. Eu tenho aqui de vermelho o lado, que seria a aresta dessa pirâmide. Ó. Eu tenho o lado aqui do polígono que forma o lado. Qual o polígono que está formando o lado dessa pirâmide? Não é um triângulo? É um triângulo, Newton. Show! Então essa aqui seria a altura, isso aqui seria o raio. Porque ele é o lado do hexágono, que é a base dessa pirâmide, que está o quê? Que está inscrita na circunferência. Nossa, ele está repetindo várias vezes. É para fixar mesmo. Então olha aqui, ó. Galera, aqui é perpendicular, tá? Aí vou precisar que vocês tenham uma visão ali, mas é perpendicular. Tá? É porque no plano não tem como, galera. No plano não tem como. Tem que ter essa noção aqui que aqui é perpendicular. Porque pensa numa pirâmide, galera. Quando eu coloco pirâmide, você vê uma pirâmide. No plano não tem como desenhar melhor, acho eu. Então aqui tem que ser 90, ok? A altura forma 90 graus, você sabe disso. Ué, se aqui é 90, você pode ter uma hipotenusa aqui. Você tem uma hipotenusa. Aqui seria o L. Beleza? Esse aqui seria o L, que é o lado desse triângulo. Então, como é que seria essa altura? Ora, L ao quadrado, você tira um Pitágoras, simples, né? L ao quadrado é igual a Rzão ao quadrado mais H ao quadrado. Ou seja, uma maneira de você calcular, atenção, uma maneira de você calcular a altura é você fazer Pitágoras fechando um triângulo nas pirâmides. Beleza, galera? Foi? Tranquilo? Agora eu quero passar mais uma informação para vocês. Vou pegar aqui de rosa, aqui, ó. Galera, outro conceito importante seria a apótema da pirâmide. Lembra que a gente falou da apótema nos polígonos? Né? Que é aquela distância que sai do centro ali, no caso como é da circunferência que vai estar inscrita, porque o polígono que vai estar inscrito ou circunscrita, a apótema ela sai do centro de lado oposto. Aqui, galera, a apótema ela sai daqui. Pensa nesse triângulo aqui. Vou tornar um pouco feio esse desenho, mas pensa nesse triângulo aqui, nesse polígono aqui. Ó. Aqui, ó. Pensa nesse triângulo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pensa nesse triângulo aqui, ó, que é um dos lados dessa pirâmide.
tá? Deste poliedro, deste desenho, mas dessa pirâmide, tá certo? Olha aqui. Pensa nesse triângulo. Ah, Newton, tá show, pensei. A apótema seria esse aqui, ó. Daqui ele vem até o meio, olha aqui. Mas aí, isso aqui não é o lado da pirâmide toda para cá? Não, 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 não. Lembra a apótema que forma 90? Esse aqui seria a apótema. Galera, se eu tenho um lado, isso aqui não seria um triângulo? Aqui é o lado desse triângulo, aqui é a base desse triângulo. Então, daqui até aqui, ela é a base dividida por 2. Entendi. Olha só, galera, o que eu fiz? Eu peguei esse triângulo, tá? Que está meio inclinado. Aqui, ó, esse triângulo está meio inclinado, beleza? Aqui seria o plano horizontal, ó. Aqui seria o plano horizontal. Esse triângulo está mais inclinado, perceba aqui? E eu tracei a apótema. Daqui até aqui eu falei para vocês que é a apótema. Galera, triângulo, com certeza, aqui você tem o lado do triângulo e aqui você tem a base. A base dividido por 2, porque tudo é a base. Se daqui até aqui é metade, então é a base dividida por 2. Só que como é que eu faço para achar essa apótema? Galera, eu vou fazer o seguinte, um outro Pitágoras. Só que esse Pitágoras eu vou ter que tomar muito cuidado, porque eu vou ter que analisar esse triângulo aqui, ó. Eu vou ter que analisar esse triângulo retângulo aqui. Que triângulo retângulo, Newton? Esse de rosa, ó, esse. Beleza, ó, esse, tá vendo comigo, ó? Esse. Foi, pessoal? Tá dando para ver? E você tem esse. Show? Ah, tá. Mas eu posso aplicar um Pitágoras aqui? Ah, mas eu percebi o seguinte, que se eu fazer assim, ó, olha só, se eu pegar, por exemplo, vem comigo aqui, presta atenção. Se eu pegar, eu posso falar que é oposto aqui, ó. Se aqui é 90, que você falou para mim que é um retângulo, então a apótema ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, um cateto seria a altura, tá? Um cateto seria a altura, não é isso, pessoal? Mas, agora presta atenção aqui. Daqui até aqui, galera, daqui até aqui, eu vou chamar de um Rzinho. Não é raio, vou chamar de Rzinho. Vezes Rzinho ao quadrado. Aí você teria que achar essa distância aqui. Galera, essa distância, se você prestar atenção, seria, se fosse vendo para esse triângulo de frente, seria daqui até aqui, ó. Tá? E daqui até aqui é o quê? A altura de um triângulo equilátero. Tá? Então, é essa forma que você faz para achar a apótema. Beleza? Vai com calma, volta o vídeo, vamos recapitular. Se eu quero achar a altura, bom, traço um raio aqui. Beleza? E por que aqui é raio? Porque a gente está falando de um hexágono que, se a gente imaginar que ele está inscrito na circunferência, o lado de um hexágono regular é o raio dessa circunferência. Beleza? Esse aqui é o lado. Então, fechando a altura ao raio e o lado, faço Pitágoras, eu acho. A apótema, como é que eu acho? Eu traço a apótema, que é a distância desse único vértice aqui até a base de um dos lados do polígono. Beleza? E o que eu faço? Fecho aqui um triângulo, pegando como sendo um dos catetos, o quê? Eu vou fazer um Pitágoras, mas tornando um dos catetos como a altura do triângulo equilátero. Que em vez de chamar de Rzinho, eu vou chamar de Hzão', beleza? Ó, Hzão' ao quadrado. Show? Tranquilo? Tranquilo, né, galera? Então é isso, já vimos como é que calculou o volume, área lateral, área total, apótema, altura. Agora a gente vai passar para o próximo poliedro. Bom, pessoal, agora vamos falar de cone. E é o seguinte, galera, se você está ainda com dúvida, nossa, mas aquela da pirâmide achei, galera, e aí tá um problema que é o seguinte, você tem que seguir a sequência das aulas direitinho, certinho. Geometria plana é fundamental para entender geometria espacial.
Perceba que eu uso o conceito de geometria plana porque não tem como fugir dela. As coisas na matemática são acumulativas, beleza? Perceba que basicamente para calcular a altura e a apótema eu usei o teorema de Pitágoras, tá? Beleza? Então, mas volta o vídeo sempre que se você quiser. Qualquer dúvida deixe nos comentários, beleza? E vamos seguir aqui. Agora a gente tem o cone, tá? Galera, o cone, perceba, eu tenho um ponto aqui, um vértice fora do plano. Tem. E qual que seria esse plano de onde partem os infinitos vértices? Seria a base aqui. Eu tenho uma base que é uma circunferência aqui, ó. E daqui vai sair segmentos que vão se encontrar no cone. Que vai se encontrar num vértice. Então esse aqui é um cone, tá? Esse aqui é um cone. Um chapeuzinho de festa, podemos dizer assim, né? Chapeuzinho da bruxa lá, é um cone. Esse é um cone. Agora, o que a gente tem que prestar atenção no cone? Galera, se a gente pegar, por exemplo, um cone reto, o que é um cone reto? Esse aqui está mais que um cone oblíquo, né? Mas um cone reto, vou tentar desenhar um cone reto aqui. Um cone reto, ó, pegar um cone reto aqui. Tá aqui, um cone... Tá aqui, finge que esse aqui é um cone reto. Galera, um cone reto, se eu traçar uma seção, vamos supor que eu corte aqui, ó, no meio, eu trace, por exemplo, uma seção aqui, ó. O que é traçar uma secção? É você cortar isso aqui, ó. Vamos supor que eu cortei assim, ó. Ó, o corte está vindo para cá, ó. Isso aqui seria o corte. Vamos supor que eu passei uma faca. Beleza, esse aqui é uma lâmina, um facão. Pimba, cortei. Você vai reparar o seguinte, ó, você vai reparar que essa secção meridiana, que a gente fala, né? Um corte na meridional, você vai ter isso aqui, ó. Pimba. Pimba. Opa. E pimba. Aqui aqui sim você vai ter o quê, ó? Aqui, ó, uma secção meridional. Meridional. Galera, o que aconteceu aqui, ó? Eu peguei um cone e cortei ela, assim, na meridional. Formei um triângulo. Você forma um triângulo retângulo, galera. E o que eu quero que você perceba? O que eu quero que você perceba é o seguinte, ó. Vou desenhar de novo o cone. Tem um cone aqui. Tá aqui. Galera, o cone, ela vai ter, sim senhor, ou sim senhora, vai ter uma altura. Sim, vai ter uma altura. E como a base é uma circunferência, vai ter um raio. Como uma boa circunferência, toda circunferência que se preze tem um raio. Ou seja, eu tenho um raio e eu tenho uma altura. Ah, beleza, Nito. E daí? E daí que você está percebendo isso aqui, ó? Que eu vou passar o vermelho em cima. Estou passando o vermelhão aqui. Ah, formou um triângulo retângulo. Só que esse aqui a gente não fala de hipotenusa. Tudo bem, aqui é 90. Aqui é 90. Como se trata de um cone, galera, ele não é uma reto aqui, tá, galera? Porque o cone, se você já viu um cone, você já pegou um cone, né? Tá? Ao redor ele é meio dá uma volta, né? Ele não é algo reto, beleza? Ele não é que nem na pirâmide, você tem lá um triângulo feito mesmo, você vê lá que é reto. É que ele é mais redondo. Então aqui a gente não fala mais de lado, a gente fala de geratriz, beleza? Então como é que seria para achar essa geratriz? Olha, essa geratriz, ela vai ser geratriz ao quadrado, porque aqui se eu aplico um Pitágoras de boa, tá vendo? Que é só... A gente usa o Pit toda hora, né? Ele é tão íntimo, a gente usa o Pitágoras toda hora. Então seria geratriz ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado
mais Hzão². Ok? Essa aqui é a forma que você tem, uma das maneiras que você tem de encontrar a geratriz. Show, pessoal? Bom, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Outra coisa no cone que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Se tratando de planificação do cone, ó, planificação do cone. Aqui, galera, tem um acentinho aqui, ó, um chapéuzinho aqui. Cone. Ok? Planificação do cone. Ok. Galera, quando a gente pensa em planificação do cone, eu vou pensar no seguinte. Vou fazer um desenho aqui rapidão, vou cortar o vídeo aqui e volto. Bom, pessoal, tá aqui. Pensa o seguinte, peguei o cone, peguei uma tesoura e tirei a base, ó, tirei a base. Coloquei a base aqui. A base é uma circunferência, a gente já falou. Ó, então vai ter um raio. Beleza, Newton, vai ter um raio. Perceba que o cone, eu vou pegar agora esse cone, que agora não é mais um cone, né? Agora porque eu tirei a base, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui, ó, vou abrir. Como é que fica se eu abrir? Lembra, vou abrir, ó. Pensa em papel de cartolina que você vai abrindo assim, ó. Se eu abrir isso aqui depois de cortar, você vai ter o seguinte esquema, vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Porque eu abri, ó. Ah, beleza, Nito, entendi. Abri. E aqui, ó, seria a geratriz, olha só, né? Seria a geratriz, na verdade, aqui. Seria a geratriz, ok? E claro, se eu tenho, ó como é que os conceitos vão começando a acumular. Se eu tenho semi-retas que saem da mesma origem e delimitam uma região do espaço, eu tenho um ângulo. Aqui eu tenho ângulo, que eu vou chamar de θ. Beleza? Show, pessoal? Essa parte aqui toda do cone planificado, a gente chama de superfície lateral. Isso aqui seria a superfície lateral. Ok? E galera, importante, daqui até aqui, ó, ou seja, daqui até aqui, seria o quê? Galera, concorda comigo que se a base dessa cone tivesse colado aqui, isso aqui tudo não é um comprimento de circunferência, é 2πr? Então, quando eu abrir, ficou 2πr. Então, aqui é 2πr. Show? É 2πr. Ah, entendi, Newton. Entendi. Show de bola. Então, ó, perceba que daqui para cá, ó, o que eu fiz? Fiz uma planificação. A gente chama de planificação. Ok? Então, o que a gente tem que entender com a planificação? Claro, está faltando aqui a base, né? Que o raio. Algumas coisas a gente precisa calcular. A área lateral. Como é que a gente calcula a área lateral do cone? Ora, a área lateral do cone, ela vai ser πrg. Beleza? πrg. Ok? É a área lateral do cone. Como é que seria a área total? Ora, a área total seria a área lateral mais a área da base. Como é que é a área da base? A área da base, cara, é a área do círculo. Qual que é a área do círculo? πr². Ok? πr² é a área do círculo. Pô, Newton, esse θ aqui, por que você colocou aqui? Ele é importante para mim. Galera, às vezes esse θ, você pode calcular da seguinte maneira, ó. Você pega o raio, divide pela geratriz e multiplica por 360. Ok? Beleza? Isso aqui, graus. Lembra que na circunferência, por que eu não posso fazer assim? Por exemplo, na circunferência, a gente viu, ó, trazer um rascunho aqui. Na circunferência, a gente viu que quando você tem um comprimento aqui, ó, L, um raio e um ângulo θ, se eu quero achar o θ, eu falo que o θ é o produto
se eu quero achar o θ, eu falo que o θ ele é o L dividido para o raio, não é isso? Por quê? Porque o comprimento que está aqui, ele é o raio vezes o θ. Ok? Mas, galera, aqui é um comprimento da circunferência. Aqui é uma parte do comprimento da circunferência. Aqui já é comprimento de circunferência toda, não é uma parte. Cuidado, tá? Aqui é um setor circular. O setor circular, ele compreende uma parte da circunferência toda. Aqui eu posso falar que é um setor circular? Sabendo que aqui já é o comprimento da circunferência toda? Fica aí esse questionamento para você pensar, tá bom? Deixe nos comentários o que você acha. É um setor circular? Lembra que o setor circular ela é uma parte de uma circunferência toda, tá? Tanto é que a área do setor circular você calcula da seguinte maneira. A área do setor circular, se for em função, por exemplo, vamos fazer em função do arco. A área do setor circular seria πr² vezes o comprimento que ele te deu dividido por 2πr. Como é que é essa conta, Newton? Ou seja, se o comprimento da circunferência toda é 2πr, olha aqui, então 2πr corresponde à área do círculo todo, ou seja, que é πr². Então o comprimento que ele me deu vale qual área do setor? Essa conta é o que está aqui. Ok? Por isso que eu não falo eu particularmente não falo que isso aqui é um setor circular. Aqui sim. Aqui eu não costumo falar não, mas beleza. Fica aí a seu critério. Se alguém souber me explicar isso melhor, eu agradeceria e ficaria extremamente feliz, cara, porque vai me ajudar também bastante. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, o que eu tenho que falar agora? Cara, volume, né? Não posso esquecer do volume. Já que a gente está falando de geometria espacial, não posso esquecer do volume. E o volume? Ora, não tem problema nenhum. O volume vai ser também 1/3 da área da base vezes a altura. Hã? Como assim, Anilton? Perceba o seguinte, galera. Cone tá aqui. Ó, pim, 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 pim. Beleza? Isso aqui é a parte posterior, a gente já viu. A área da base, galera, é aqui. A base é o quê? Não é uma circunferência, um círculo? Aqui é a altura. Então, o volume do P, volume de pirâmide, será 1/3 de... Qual que é a área da base? Seria a área de um círculo. πr² vezes a altura, h. Tá bom, pessoal? Esse aqui é o volume do cone. Tá? Muito bem, galera. O que eu quero que você perceba é o seguinte. Vou fazer uma revisãozinha bem rápida aqui para você. Olha só que beleza. A gente já falou de cubo, de prisma, de pirâmide, de cilindro, de cone. Falta falar de esfera. Eu vou falar de esfera na próxima aula. Porque aí a gente precisa... Depois de terminar de falar de esfera, eu vou falar sobre tronco, tá? Preciso explicar para você o conceito de tronco. Tronco de pirâmide, tronco de cilindro, tronco de cone. O que é isso, Anilton? Próxima aula. Aguarde. Agora, o que eu quero falar para você é o seguinte, ó. Antes de entrar na esfera, eu quero que você perceba o seguinte. Eu falei para você, vou fazer aqui de forma bem rápida. Falei para você do cubo. Beleza? Aqui é um cubo. Tá? Falei para você de um prisma. Vou desenhar um prisma qualquer aqui, ó. Ó, falei para você de um prisma. Ah, não, pirâmide. Acabei de desenhar uma pirâmide aqui. Falei para você de uma pirâmide. Beleza? Falei para você de uma pirâmide. Nossa, tá feia essa pirâmide, tá? Então, isso aqui é cubo. É pirâmide. Agora sim vai prisma, hein? Falei para você do prisma. Aqui, agora vai. Assim. E aí, sempre... Não é tão fácil desenhar essas figuras, né, galera? À mão, né? Que exige ali, ó.
Então, caraca, que prisma feio. Que prisma, ó, prisma, cilindro, ó, tô fazendo bem rápido aqui, galera, porque, ó, aqui seria o cilindro, beleza? Aqui mais, ó, cubo, prisma, cilindro, pirâmide, cone. Olha só, galera, esses aqui são os principais poliedros que você vai ter, tá, galera? Lembrando, pirâmide de base hexagonal aqui, prisma de base hexagonal aqui, cilindro. Galera, volume do cubo, aresta ao cubo. Volume do prisma, área da base vezes altura. Volume do cilindro, área da base vezes altura. Também é Newton. Claro, galera, lembra? Altura, área da base. Altura, área da base. Qual base que é esse aqui? É um hexágono. Então, a área do hexágono, você põe aqui. Agora é o seguinte, os que tem bico, tá vendo que tem bico aqui, ó? Os que tem bico, meu amigo, você divide por 3. Então, o volume, meu amigo ou minha amiga, você faz o seguinte, 1/3 da área da base vezes a altura. Sério, Nito? Volume, 1/3 da área da base vezes a altura. Tá bom? Qual que seria a altura? Tá aqui a altura. H. Aqui a área da base. Cadê a altura? Tá aqui a altura. Tá aqui a área da base. Show, pessoal? Tranquilo? E claro que não vou escrever aqui a parte de área lateral, área total, porque isso aí já vai mais para geometria plana, tá bom? Mas, cara, a área lateral você planifica, por exemplo, qual que seria a área lateral do cubo? Ah, galera, a lateral do cubo é a área de um quadrado. Então você soma quantos nas laterais, quanto você tem, soma as áreas. O mesmo funciona para os outros problemas, entendeu? Mas volta o vídeo e vê detalhadamente cada poliedro. Beleza? Ah, unidade. Galera, a unidade ela pode ser centímetros cúbicos, metro cúbico, por aí vai depender, né, do que a questão te der. Tá? Ah, ele pode dar até em litros, tá? Lembrando, decímetro cúbico é litro. Centímetro cúbico é ml, tá? Beleza? Ah, metro cúbico, quilolitro, ok? Isso é importante ser essas noções. Então, pessoal, próxima aula, próxima aula vai ser esfera, tá? Esfera e troncos. Tronco de quê? A gente fala tronco de pirâmide, tá? Tronco de cilindro e tronco de cone. Para te dar um spoiler, o que é tronco? Ó, tronco de cone, faço um corte aqui. Essa parte de baixo aqui seria um cone. Tronco de cilindro, eu faço um cone, eu faço um corte, mas na transversal. Não assim, porque se eu cortar assim fica 2 cilindros. Então seria assim. Beleza? E pirâmide, faço um corte aqui. E aí nós vamos ver. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então tá, pessoal. Grande abraço. É isso aí. Tamo junto, hein? Estude geometria plana. Tem aula completa com exercícios. E estude geometria espacial. Essa aqui não foi a nossa segunda aula. Então é isso aí. Deixa um like no vídeo, compartilha. Abraço.